Vamos lá, vamos girar o assunto aqui no Morning Show. Surgiu ontem a informação de que o ator Márcio Smelling, que é coordenador do departamento de humor da TV Globo, foi denunciado dentro da emissora por assédio moral. Paulinha tem os detalhes pra gente. O que aconteceu, Paulinha? Então, é importante dizer que essa é uma nota, na verdade, do Léo Dias e que não tem muitas informações a respeito de quais seriam as denúncias no sentido de, assim, assédio moral, mas o que especificamente a gente não sabe. Então, tem muitos detalhes dessa história que ainda estão no ar. Mas, vamos lá, de acordo com a coluna do Léo Dias, o que aconteceu é que pelo menos 2 atrizes citadas como Dani Calabresa e Maria Clara Gueiros teriam denunciado o Márcio Smelling por assédio moral. Quem é o Márcio Smelling, para você que não está assistindo imagens e podendo reconhecer na foto, porque com certeza você já viu ele, que fazia a dupla com o Hassum ali no Zorra Total, fazendo o Jorginho e o Pedrão. Eram conhecidos como o Gordo e o Magro, nacionais aí, Edgar. Fizeram depois os Cara de Pau. Enfim, para você identificar quem é, ele tem esse cargo ali na coordenação do Departamento de Humor da TV Globo. E a gente não tem o detalhamento desses relatos. Quais seriam esses relatos de assédio moral? Na informação do Léo Dias, diz que também atores teriam testemunhado em favor das atrizes, entre eles o Marcelo Adnet. E aí a Globo emitiu uma nota em relação a essa publicação do Léo Dias, dizendo: todo relato de assédio moral ou sexual na Globo é apurado criteriosamente assim que tomamos conhecimento. A Globo reafirma que não aceita qualquer tipo de assédio e, neste sentido, mantém um canal aberto para denúncias de violação às regras do Código de Ética do Grupo Globo. Então, uma nota genérica, sem também trazer aí nenhum detalhamento a respeito disso. A atriz Maria Clara Gueiros, ela negou as denúncias. Ela fez um post no Instagram dela dizendo, esclarecendo: eu não fui vítima de assédio moral e não fiz denúncia. Dani Calabresa está em férias, passando férias em Orlando, mas ali na coluna do Léo Dias, ele publicou um último post ali da Dani Calabresa, que ela diz o seguinte, 2019 foi uma eterna prova do líder, tô até agora esperando o Bial ou o Thiago Leifert me avisarem que posso me mexer e ir mijar em paz. Então, o Léo interpretou esse post ali na coluna dele como se tivesse sido um ano realmente difícil aí para Dani Calabresa. E temos também o Danilo Gentili tocando um pouco de fogo nessa história, que publicou a história toda, a nota do Léo Dias, com o seguinte comentário: esse é o santinho que vai para evento do mercado falar que faz humor do bem e eu faço humor do mal. Esse é o cara que faz esquete feminista e protege o trabalhador. Ele manda ele para aquele lugar com @ do Márcio Smelling e chama ele de hipócrita, de M. Nossa, o Danilo adora ele, é isso que eu pude constatar de verdadeiro aí dessa história, que eu tenho certeza é que rola uma amizade muito fraterna entre os dois, né? O resto a gente vai ter que esperar um pouquinho para entender melhor, né? Essa guerra entre humoristas foi uma constante, né? Já vem de um tempo ali, os humoristas ficam, né, se cutucando para dizer o mínimo aí, ou então chegando a um tweet desaforado desse aí. O humor se dividiu, ele se cindiu em 2 polos. Os politicamente corretos e os politicamente incorretos. Cada um com a sua igreja. A gente falava ontem do Fábio Porchat, o humor não tem limite, mas cada um estabelece o limite que lhe aprouver, né? Você pode criticar a religião dos outros, ou você pode criticar um tipo de religião pagã, que hoje é baseada no progressismo, né? O feminismo, os movimentos negros. Se você tocar nesses assuntos, você já é visto como fascista. Mas, eventualmente, isso explica o racha entre os dois. Só que o politicamente correto tem essa coisa da hipocrisia, né? De você nunca dizer exatamente o que você pensa com medo de ofender alguém. O politicamente correto é exatamente essa tradução da extrema hipersensibilidade das pessoas. E aí, de alguma forma, pode caber exatamente um tipo de defesa. A gente não sabe a fundo o que foi a denúncia. Uma defesa do próprio Márcio Smelling, entendeu? Eventualmente, existem os patrões que usam do poder, que abusam do poder para humilhar alguém, mas está sendo criada uma casta de pessoas hipersensíveis que se sentem ofendidas e humilhadas o tempo todo. E isso talvez possa explicar, ainda mais num ambiente como é o da Globo, de egos inflados, que alguma pessoa que possa receber uma ordem ríspida que seja,
o poder causa esse distanciamento entre as pessoas, um certo distanciamento de afeto, uma espécie de toque de Midas, né? Quando você tem que mandar alguém, você tira um pouco do seu afeto, dessa coisa por igual. Então alguém pode eventualmente se sentir humilhado ou ofendido, sem necessariamente ter sido humilhado ou ofendido, e sem que a pessoa tenha a intenção de ofender. Mas essa agressividade do humilhado potencial pode transformar exatamente o Márcio Smelling, que é um defensor do politicamente correto, num potencial agressor. Eu não sei, eu tenho muito cuidado em estabelecer esse tipo de julgamento peremptório de alguém que foi acusado sem nenhum tipo de base, sem nenhum tipo de prova. A gente lembra, inclusive, em relação a assédio sexual do Caio Blá, que foi discutido, inclusive, nesse programa antes de eu entrar, essas denúncias sumiram, entendeu? Existe um tipo de denuncismo que é muito vago, que é muito complicado, e que, às vezes, coloca a pessoa no lugar da vítima para poder massacrar exatamente quem ela acha que é um agressor. Então, eu acho muito delicado esse tipo de assunto. É legal só a gente definir aqui o que é o assédio moral, né? O que é o assédio moral no trabalho? Qualquer situação humilhante, constrangedora, repetitivas e prolongadas durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções, sendo mais comum em relações hierárquicas autoritárias. Isso hoje é potencializado pelas redes sociais. Então, primeiro você vai para o tribunal das redes sociais, você é julgado e depois, às vezes, nem é verdade aquilo, só que você já tá exposto, passou por um linchamento moral. moral. Quem é acusado. Exatamente. E às vezes o dano é gravíssimo, né? E aí, quem vai reparar esse dano, né? Sobre assédio sexual, tem uma série agora no Apple Plus, que é o serviço novo da Apple, que é uma lição de casa para todo mundo, chama The Morning Show. Eles imitaram a gente, claramente, eles imitaram. Tem a Jennifer Aniston, Steve Carell, Reese Witherspoon, um grande elenco. E é uma série que fala sobre assédio de uma forma muito inteligente. E eu acho que todo mundo pode assistir para entender um pouquinho melhor qual é a dificuldade de se denunciar e investigar um caso de assédio sexual. E tem um caso real, realista, que é o Me Too, que eventualmente pode ter havido, e a gente sabe que há denúncias reais, concretas, de abuso de poder para satisfazer sexualmente os seus poderosos, mas há uma série de pessoas que foram denunciadas e colocadas na mídia de maneira assintosa, sem nenhum tipo de comprovação tátil nesse sentido. Assistam The Morning Show e depois mandem mensagens para o Adrilles.